Então vamos lá. Então, conversando aí sobre cadeias de Markov, a primeira coisa é a definição, tá, pessoal? Cadeia de Markov ou processo de Markov, por enquanto pensando neles como sendo sinônimos, né? Depois a gente faz a distinção. Um processo estocástico é um processo de Markov se a ocorrência de um estado futuro depender apenas do estado precedente. Então, isso é uma forma de nós simplificarmos, né, o processo estocástico visando a simulação. Quando eu penso em simulação, eu preciso simplificar esses relacionamentos entre as variáveis. E uma das formas de simplificar isso é se eu disser que o estado de um processo só depende do estado imediatamente anterior. Isso é uma forma de simplificar. Quando eu digo isso, eu estou trazendo à tona a propriedade markoviana. Então, a probabilidade de a minha variável aleatória assumir um valor x qualquer, tal que depende de apenas do estado que ela apresentava no tempo, no instante imediatamente anterior, no n-1. Embora possa parecer estranho, complicado, complexo, na verdade isso é uma tentativa de simplificação, tá? Porque eu estou dizendo que o meu processo depende apenas do que aconteceu imediatamente antes. Então, isso é uma forma de simplificar. Então, uma primeira coisa importante no processo estocástico é eu saber definir o parâmetro. O meu parâmetro, que é o tempo, ele vai ser um tempo discreto ou um tempo contínuo? Discreto se eu puder dizer os tempos T1, T2, T3, e contínuo se eu considerar tudo que acontece sempre. Então, essa é a primeira, uma primeira classificação acerca de um parâmetro importante no processo. A outra característica importante é o estado. Então, o estado é cada valor que a variável aleatória pode assumir, está aqui descrito, né? O conjunto de todos os valores que ela pode assumir é o espaço de estados. Então, todos os estados que a minha variável pode assumir é o espaço de estados representado pela letra S. E da mesma forma que aconteceu com o parâmetro tempo, acontece com o estado. O estado pode ser discreto, o estado pode ser contínuo. Então, o estado vai ser discreto quando eu puder dizer qual é ele, né? Qual é o estado? O estado ele tem uma quantidade limitada de possibilidades de estado. Já o estado contínuo é aquela que eu tenho possibilidades ilimitadas. Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? Vamos pensar, por exemplo, que eu estou simulando, eu dei esse exemplo inúmeras vezes lá no curso de processo estocástico, eu vou repeti-lo, que é o exemplo do funcionamento de uma máquina, né? Eu posso considerar que uma máquina apresenta, por exemplo, os estados de funcionamento, ou a máquina apresenta um funcionamento ruim, ou um funcionamento bom, ou um funcionamento ótimo. Então, são apenas 3 estados. Então, esse X aqui, ó, né, são apenas 3 estados, então ele seria um estado discreto. Né? Por outro lado, se eu pegasse um exemplo que o estado fosse contínuo, vamos pensar uma coisa, por exemplo, o estado que eu quero considerar é o diâmetro de parafusos. Se é uma medição, né, eu não posso considerar de forma discreta, porque a medição ela me traz valores que são contínuos. O que significa isso? Que é qualquer valor dentro de um intervalo de valores, né? Ou seja, aceita os números fracionários, por exemplo. Né? Então, quando isso acontece é porque o meu estado ele é contínuo. Toda vez que o estado é discreto, você tem cadeia de Markov. E toda vez que você tem estado contínuo, você tem processo de Markov. Então, essa é a diferença, tá? Então, a gente às vezes usa essas coisas como sinônimos, mas não são sinônimos. A situação mais simples de todas é essa primeira aqui, ó. É quando você tem cadeia de Markov com tempo discreto, né? Por que eu estou considerando? Eu tenho estados limitados, né? Como exemplo da máquina que eu citei, apenas 3 estados. E o tempo discreto, eu estou considerando no tempo T1, no tempo T2, no tempo T3, sucessivamente. Então, o caso mais simples é a cadeia de Markov de tempo discreto. Ela é a mais simples, mas ela também é uma das mais utilizadas em simulação. Por outro lado, os mais complicados são os processos de Markov com tempo contínuo, que são processos que é quando você precisa realmente de um detalhamento na tua simulação muito elevado, aí você opta por isso, mas você precisa de sistemas e de uma capacidade de processamento bem maior para lidar com situações assim. Em geral, a cadeia de Markov de tempo discreto nos dá um bom resultado, né? Até para situações que são complicadas como essa, mas uma boa aproximação eu consigo ter aqui. De forma que é interessante aprender a usar mais esse caso mais simples. Como eu comentei, considerando que, por si só, né, a simulação da realidade é algo muito complicado, porque envolve, às vezes, muitas variáveis e também muitas relações entre variáveis. Então, optar por uma programação que traga mais facilidades, mais simplificações é altamente desejável. Né?
aplicações da cadeia de Markov em simulações, envolvendo simulações. Então, duas situações aqui nesse slide que fazem parte do contexto de vocês. Uma delas é chegada de clientes numa loja, ou qualquer outro tipo de entidade, né? Nós já vimos que fila não é só de pessoas, fila de entidade, de itens sendo produzidos, o que vocês quiserem. Então, essa é uma situação. E filas podem ser encaradas como cadeia de Markov? Sim, podem e devem. Por quê? Porque elas apresentam a propriedade da falta de memória. A fila de hoje não depende da fila de ontem, de anteontem e assim sucessivamente. Cada fila é uma situação independente. O estado da fila muda de forma imprevisível. E o que é o estado de uma fila? É o número de clientes presentes na fila. Essa é a minha variável aleatória. Uma fila tem um indivíduo, é o estado dela. Está mudando de estado. Ela pode aumentar ou diminuir, permanecer do mesmo tamanho à medida que o tempo passa. Então é assim que se identifica o estado da fila. E esse estado, essa mudança de estado é imprevisível. Esse é um bom exemplo para engenheiro de produção. Um outro bom exemplo para engenheiro de produção é o número de peças em um estoque, a variação de um estoque, né? Isso é importante aí para quem vai gerenciar estoques. Eu posso criar um modelo de gerenciamento do meu estoque baseado em cadeia de Markov, fazer simulações para isso. Né? Considerando que o meu estoque depende de quê? O estado do meu estoque, e aí novamente, o estado do seu estoque depende de quê? O que é ele? Como é que eu olho o estado dele? Pelo número de itens do meu estoque. Eu posso, por exemplo, eu poderia até categorizar o meu estoque e dizer assim, ó, eu posso ter um estoque baixo, estoque médio e estoque alto. Agora, o que é um estoque baixo? É quando na minha fábrica de sapatos, por exemplo, eu tiver 1.000 pares de sapato. Eu vou dizer que meu estoque está baixo. Agora, quando eu tiver entre 1.000 e 5.000, o meu estoque está médio. Quando eu tiver acima de 5.000, o meu estoque está alto. Beleza, então eu categorizei o meu estoque. Né? Então eu tenho estados para o meu estoque. É uma forma de você abordar isso. Da mesma forma que eu posso abordar a fila. Eu posso categorizar a minha fila e dizer que ela está pequena, média ou grande. O que é pequena? Só se tiver apenas 3 entidades. Mas se tiver de 3 a 10 entidades, a minha fila está média. Se tiver acima de 10 entidades, aí ela está grande. Então eu posso categorizar também. Né? Então aí depende do modelo que você pretende criar. Bom, então assim, pensando em estoque, eu posso pensar assim, o meu estoque ele varia de forma imprevisível e ele depende de quê? Depende da demanda, né? Quanto maior for a demanda, mais o meu estoque diminui, né? Então assim, número de peças em estoque, por que ele pode ser abordado como processo de Markov? Porque o estoque de hoje não depende de estoque dos dias passados, somente do dia imediatamente anterior. Então apresenta a propriedade da falta de memória, né? E por que é legal criar um modelo que permita simular estoque? Porque se você simular bem o seu estoque, é possível você simular as demandas futuras para dimensionar o estoque de forma a não faltar produtos. O meu sistema pode mudar de estado? Sim, ele pode e vai, de forma imprevisível. Se eu defino que os estados de funcionamento de um aparelho são estado 0, estado 1 e estado 2, digamos que 0 seja funcionamento ruim, 1 seja o estado bom e 2 seja o estado ótimo, sei lá, estou inventando aqui. Aí eu consigo dizer quais são as probabilidades dessas mudanças acontecerem. A probabilidade, por exemplo, né, de eu sair do estado 0 e passar para o estado 1, estado ruim para o estado bom, é de uma setinha indicando aqui, é de 50%, né, meio. E a probabilidade de ele, estando nesse estado ruim, ele voltar, estando no estado bom, ele voltar para o estado ruim é de 1/3, ou seja, 33,3%. A probabilidade de, estando no estado 1, permanecer no estado 1, né, continuar, que essa setinha voltando indica isso, também é de 33,3%, e assim sucessivamente. Aí, ainda avançando aqui nessa ideia, né, os estados e suas probabilidades de mudança. Aí, tendo isso feito aqui, eu posso construir a minha matriz de probabilidade, né, a minha matriz de transições de estados. O que isso aqui significa? Essa matriz aqui é construída a partir dessas mudanças aqui, que acontecem, né? Então, vamos transformar isso aqui numa matriz. O que vai acontecer, Essa probabilidade 1, 1 aqui, a probabilidade de estando no estado 1, continuar no estado 1. Essa probabilidade aqui, da setinha voltando. Estando em 1, continuar em 1. Depois eu tenho a probabilidade de sair de 1 e ir para 2. Sair do estado 1 e ir para 2. Essa aqui, a probabilidade de 1 para 2, né? Então, aqui na linha, aqui, estado 1, estado 2, estado 3. Eu estou saindo do estado 1, 2 ou 3 e indo para o estado 1 ou 2 ou 3. Né? Então, nas linhas aqui, eu tenho o estado de onde eu estou partindo. E nas colunas, eu tenho o estado para onde eu estou indo.
Então aqui, se você consegue montar essa matriz de probabilidades, aí nós conseguimos fazer muitas continhas interessantes. Certo? Vamos ver aqui uma situação para nós identificarmos isso aqui. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, para a gente ver aqui, montando a matriz de probabilidade. Então aqui eu tenho um sistema que apresenta 3 estados diferentes, tá? Qualquer que seja o sistema com 3 estados. E como é que eu montaria a minha matriz de probabilidade? Observe. A probabilidade de sair de 1 e continuar em 1 é de 50%. A probabilidade de 1 para 1 é 0,5. Então aqui é de... Ó, lembra aqui, ó, 1, 2 e 3. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Aqui, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então aqui, ó, da linha 1, se eu saio da linha 1 e continuo na linha 1, e vou para a coluna 1, então eu estou nesse primeiro elemento. Se eu saio da linha 1 e vou para a coluna 2, aí eu vou para esse elemento aqui. Se eu saio da linha 1 e vou para a coluna 3, aí esse elemento aqui. Né? É assim que a gente constrói essa matriz. Então, para quem não viu ainda essas coisas, para quem já viu, isso aqui é bem tranquilo. Quem não viu ainda pode ser um pouquinho mais complicado, mas dá para entender legal. Então, a probabilidade de estando em 1 continuar em 1, de 1 para 1 é 50%. A probabilidade de sair de 1 e ir para 2 é de 25%. Tá ela aqui, ó, 25%. E a probabilidade de sair de 1 e ir para 3 é de 25%. Eu botei aqui 25%. Um lance interessante é que assim, ó, a soma dos elementos da linha tem que estar sempre 1. Por quê? Porque todas as probabilidades possíveis têm que dar 100%. Então, ao sair de 1, ou acontece isso, ou acontece aquilo, ou acontece aquilo outro. Nada pode ficar de fora. Então, a soma dessas probabilidades tem que dar 100%. Então, 0,5 mais 0,25 mais 0,25 dá 1, ou seja, 100%. Agora, linha 2 agora. Ó. Saindo da linha 2, né, ou eu vou para a linha 1, para a coluna 1, desculpe, da linha 1, coluna 1, ou da linha 1 para a coluna 2, ou da linha 1 para a coluna 3. Vamos ver aqui, como é que ficaria isso. Saindo do 2 agora. Saindo do 2, a probabilidade de eu voltar para 1, voltar para o 1 é de 67%. Linha 2 para a coluna 1, 0,67. Agora, de sair do 2 e ir para o 3, ó. Sair do 2 e ir para o 3 é de 33%. Está dizendo aqui nesse diagrama, né? Então, de 2 para 3, ó, sair da linha 2 e ir para a coluna 3 está aqui. Se você somar isso aqui com isso aqui, já está dando 100%. Então, aqui só pode ser o quê? 0. Você vê que não tem nenhuma indicação aqui de ele estar saindo do estado 2 e indo e permanecendo no estado 2. Ó. Não tem nada de 2 para 2 aqui. É por isso que aqui está zerado. E por fim, quando eu estou no 3, o que pode acontecer? Ou eu saio do 3 e vou para o 1, essa seta aqui está indicando, ou eu saio do 3 e vou para o 2, é isso que está indicando. Então, do 3 para a coluna 1, eu tenho 60%, tá aqui, essa maior aqui. E sair do 3 e ir para o estado 2, sair do 3 e ir para o estado 2, está aqui, ó, 40%, né? Se eu somar esses dois aqui, já dá 1, né? Então, esse aqui só pode ser 0. Nada permanecendo no 3, como aconteceu aqui no 1, ó, permanecendo no 1. Não tem nem no 2, nem no 3. Então, eu consigo, a partir dessas transições aqui de estado, montar a minha matriz. Essa aqui é a tal da matriz de transição. Então, se eu consigo montar a minha matriz de transição, né, como eu falei, ela pode dar um pouco de trabalho, mas se eu consigo montá-la, e além disso, eu sei quais são as probabilidades das coisas, como elas acontecem no presente. Então, se eu sei como é que as probabilidades estão no presente, e eu sei como é que as coisas mudam, qual é a probabilidade das mudanças, eu consigo calcular as probabilidades em qualquer momento no futuro. Essa equação me diz aqui, ó, que a probabilidade de eu estar num certo estado depois de N transições, você pode pensar nesse N aqui como dias, ou meses, ou anos, ou gerações, o que quer que seja. É aquela mudança que você tem na sua matriz de probabilidades. Ela acontece de quanto em quanto tempo? Né? Então, se eu conheço a probabilidade, se eu quiser saber a probabilidade depois de N transições, ela vai ser a probabilidade do presente, esse zero aqui é presente, tempo zero, que nós temos agora. É a probabilidade do presente multiplicado pela transição, elevado a N vezes. Vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece já na prática. Komogorov, Chapman Komogorov. Beleza, aqui é um exemplo prático aqui de como é que funcionam essas transições. Então vamos lá. Exemplo. A população de um país é dividida em classe alta, classe A, né, média M e baixa B.
Um estudo estatístico mostra que, atualmente, 10% da população pertence à classe A, 40% à classe M e 50% à classe B. Considera-se que as mudanças de classes de uma geração para a próxima acontecem de acordo com a seguinte matriz de transição. Né? Aqui estão todas as mudanças. O que essa matriz está dizendo? Que a probabilidade da classe A continuar sendo classe A é de 90%. A probabilidade da classe A passar a ser classe média é de 10%. E a probabilidade da classe A passar a ser classe baixa é zero. E que a soma aqui está dando 1, né? 100%. Então, ela mais que ela diz. A probabilidade da classe média passar a ser classe alta é de 10%. A probabilidade da classe média continuar sendo classe média é de 60%. E a probabilidade da classe média empobrecer, passar para a classe B, é de 30%. A soma aqui, ó, tem que dar 1, né? Está dando 1 aqui. A probabilidade da classe B passar a ser classe A, enriquecimento da classe B é zero. Né? O que acontece em sistemas capitalistas, em países como o nosso, por exemplo, que é muito difícil. Não sei que ganha na Mega Sena. Então, a probabilidade da classe pobre enriquecer é zero. A probabilidade da classe B passar a ser média é de 20%. E a probabilidade da classe B continuar sendo classe B é de 80%. Você vê que a soma aqui, ó, também dá 1, né, dá 100%. Então, essa matriz aqui ela é bem realística, né? Então, para obter esses valores aqui, se faz estudos, né? Se faz obter esses dados ao longo de alguns anos e tal, para poder ter essa matriz. Como eu falei, pode dar bastante trabalho obter essa matriz. Mas uma vez que você a tenha, muita coisa pode ser feita. Tá? Então, dado isso aqui, dado que eu sei como é que as coisas são no presente, porque ele falou, atualmente, eu sei quem é a classe A, 10%, a classe B eu sei, a classe média, a classe B eu sei. Isso aqui é o presente, como é hoje, é o A0. Isso aqui é o P, que é a matriz de transição, esse P que a gente viu agora há pouco. Aí ele pergunta, na próxima geração, quais as probabilidades da população pertencer às classes A, M e B? Então, será que vai continuar a mesma? Ou essas probabilidades aqui, diante dessas mudanças que a transição indica, elas vão mudar e ficar de outra forma? O que vai acontecer? Então, observe que são perguntas como essa que você consegue resolver e responder. O que eu vou fazer? A probabilidade de eu ter, após N transições, é igual ao presente multiplicado pela matriz de transição elevada a N. Como ele quer saber para apenas uma geração, né, como é que devem estar as probabilidades? Então, eu vou ter, após uma geração, por isso que está 1 aqui, ó, vai ser igual ao presente, aqui é sempre 0, multiplicado pelo quê? Pela transição elevada a 1. Por que aqui é 1? Aqui é 1, pessoal, aí que eu queria chamar a atenção. Porque, veja, a soma desse expoente com esse expoente aqui, ó, tem que dar esse aqui. Ó. Então, 1 mais 0, 1. É por isso que isso aqui é P1. Se eu quiser saber, após 2 gerações, se aqui fosse 2, aí você vai manter o A0 aqui, sempre será A0 aqui, porque você sempre vai partir do presente, e aqui seria P ao quadrado. Né? P ao quadrado. Se eu quiser saber, após 10 gerações, aqui seria A10. Aqui seria A0 da mesma forma, e aqui seria P10. Essa é a ideia, né, tá? Então você constrói a equação de forma simples lá. E aí eu consigo resolver, né? Então, se no presente as coisas são assim, ele falou lá no problema. No presente eu tenho 10% é classe A, 40% é classe M e 50% é classe B. Ele falou isso no enunciado. Aí o que eu vou fazer? Eu já sei que eu tenho que multiplicar o presente pela matriz de transição. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou multiplicar por isso aqui, ó. Né? Então é simplesmente multiplicar. Eu vou multiplicar esse vetor por essa matriz. Aí o que eu faço? Multiplico a primeira linha pela primeira coluna. Aí eu tenho um valor. Depois a primeira linha pela segunda coluna, tem outro valor. Depois essa linha pela terceira coluna, tem outro valor. Fazendo a multiplicação. Então, como é que ficaria? Vou fazer isso aqui para vocês. Primeiro, né? Vamos fazer a multiplicação aqui. Ó. Como é que multiplica isso aqui pela primeira linha? Então, multiplica aqui. Ó. Primeiro elemento com primeiro elemento. Então, 0,1 multiplicado por 0,9. Está aqui, 0,1, somado, e é sempre somado, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 0,4 vezes 0,1. Somado com o terceiro elemento multiplicado pelo terceiro elemento. 0,5 vezes 0.
Aí vai ficar, né? Já, pronto, terminei. Vai ficar 0,1 vezes 0,9 é 0,09. 0,4 vezes 0,1 é 0,04. E 0,5 vezes 0 é 0. Então vai ficar 0,09 mais 0,04, que dá 0,13. Aí encontrei o primeiro elemento. Para encontrar o segundo elemento, vai ser essa linha com essa coluna, do mesmo jeito que nós fizemos a primeira. Vai ficar 0,1 multiplicado por 0,1. Está aqui, ó. Depois 0,4, segundo elemento com o segundo elemento. 0,4 por 0,6, está aqui. E depois o último elemento com o último elemento. 0,5 por 0,2, está aqui. Aí fazendo as contas aqui vai dar 0,35. E por último, você vai ter a terceira, né, a linha pela terceira coluna. Vai ficar 0,1 vezes 0, está aqui. 0,4 vezes 0,3, está aqui. E 0,5 vezes 0,8 está aqui. Aí fazendo as contas dá 0,52. Então já tem os três valores aqui. Então quem será a minha matriz resultante? Vai ser o 0,13, o 0,35 e o 0,52. Colocando em porcentagem, né? Multiplicando por 100, 13%, 35% e 52%. Então o que está acontecendo? Após uma geração, o que aconteceu? A classe A, que era 10% da população, aumentou, foi para 13%. De acordo com essas transições aqui, ela aumentou para 13%. A classe média, que era 40%, diminuiu para 35%. Então, provavelmente, alguns indivíduos da população de classe média migraram para a classe alta após uma geração. E a classe B, que era 50%, aumentou, foi para 52%. Certo? Então, pronto. Então, o que eu consegui fazer aqui? Considerando que eu conheço o presente e considerando que eu sei como é que as coisas mudam, eu consigo dizer como as coisas serão no futuro. O que eu estou fazendo? Fazendo uma previsão. Certo? Então, é exatamente o que você faz lá no teu gerenciamento de estoque, lá na tua participação no mercado, que são aplicações clássicas de cadeia de Markov. Bom, a partir desse exemplo didático, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse problema aqui, ó, e tentassem desenvolver esse problema. Porque esse problema aí, ele é de uma aplicação clássica da cadeia de Markov em engenharia de produção, que é a participação no mercado de empresas concorrentes entre si. É um exemplo aí que eu comentei anteriormente, né? Eu tenho duas empresas e elas têm uma participação no mercado de X% e Y%, e eu sei como é que as mudanças podem acontecer baseado numa pesquisa que eu fiz. Eu pergunto o que deve acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, considerando que os contratos mudam, né? A outra questão é uma situação também recorrente para engenharia de produção, reposição de estoque a partir da demanda. Outra situação clássica lá, em que ele mostra uma pessoa vai jogar num cassino e aí ela, a cada vez que ela ganha um certo valor e a cada perda ela perde esse mesmo valor. Aí o que acontece? A pessoa decide que vai parar de jogar. Se ela chegar até um certo valor má, por exemplo, eu vou jogar até eu ganhar 10 mil reais, por exemplo. Ou então eu vou parar na hora que meu dinheiro acabar. Só tem duas possibilidades de eu parar. Sendo que a cada jogada que eu faço, eu posso, digamos, né? Ou ganhar 1.000 ou perder 1.000. Então, numa situação como essa, em que a gente tem o valor ganho a cada aposta e o valor perdido a cada aposta, né? E também as condições para eu parar de jogar, ou somar um certo valor, ou então zerar o meu caixa. Então, essa situação é clássica aí nessa modelagem, e aí as perguntas que eu consigo responder modelando esse problema é: quanto tempo levará para o jogador chegar a uma das duas situações possíveis? Ou seja, até ele perder todo o dinheiro ou até ele ganhar uma certa soma que ele tenha predefinido. E também quais são as probabilidades das duas possibilidades. Né? Isso aqui também a gente resolve utilizando matriz de transição, como eu ilustrei aí, exemplifiquei para vocês. Eu não vou criar esse modelo também, não. Eu vou deixar aí essas duas questões. Eu acho que vocês têm que dar uma praticada aí. Tá? Então tá aí. Eu vou até fotografar isso aqui também. Aliás, eu vou deixar essa de fora, tá? Vou deixar só essas duas questões. E aí, na aula que vem, a gente vai retomar essas duas questões que nós conversamos agora, essas duas aí, exemplo 3 e exemplo 4. Para nós vermos aí o que vocês fizeram, discutir um pouco sobre isso.
E aí depois a gente entra na matéria nova, que será a teoria das filas, como eu comentei.